how I fight my battles. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. How I fight my battles. I fight my battles. Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, vamos fazer o seguinte, começar hoje aqui, ó, escrevendo de onde você está ouvindo. Que tal? Só pra gente ter uma noção aqui de quantas pessoas estão ouvindo a gente, de onde estão ouvindo. Curitiba, 12 graus, acabei de voltar daquela corridinha de sempre e, meu, fantástico, muito bom, muito bom. E eu quero saudar vocês aqui, ó, com um texto de Mateus 6:33. Hoje a senha é Mateus 633, 633, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que vos inquieteis com o dia de amanhã? Pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que o reino de Deus é um lugar onde você precisa servir, um lugar que você precisa tocar no louvor. O reino de Deus é um lugar que você precisa ir para a célula. Você pensa que o reino de Deus é um lugar que você precisa ir no chá das mulheres, que você precisa ajudar nos adolescentes. Você pensa que o reino de Deus é um projeto social. E na verdade esse texto não tem nada a ver com nada. Esse texto aqui, o reino de Deus, tem a ver não de onde nós estamos, mas o reino de Deus fala de onde nós somos, de onde nós pertencemos. Imagine que esse reino de Deus, ele tem uma embaixada. E essa embaixada, nós somos esses embaixadores nesse mundo. Esse mundo tem a embaixada do reino de Deus. E a embaixada significa que aonde existe um embaixador, ali existe a embaixada. Uma embaixada, ela é um pedaço de um país dentro do outro. A embaixada é um pedaço... Dentro de uma embaixada, as leis que funcionam nessa embaixada não são as leis do país que hospeda essa embaixada. A embaixada americana no Brasil é um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. Por isso que dentro da embaixada americana, todas as leis dos Estados Unidos valem dentro dessa embaixada. E esse texto ele está dizendo: busque, pois, em primeiro lugar a embaixada do reino de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o local onde os valores, onde a lei, onde a regra, a Constituição vale, baseado no reino em que nós viemos. Não é uma questão de você entender que onde a embaixada está, mas é de onde a embaixada é. Por isso, quando Jesus ele falou para os discípulos: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e o seu reino e a sua justiça, Jesus estava falando: o dia que você encontrar o reino de Deus, você vai desfrutar de todos os privilégios contidos nesse reino de Deus. Você sabia que quando você está num país sem visto e você precisa, por exemplo, do serviço de saúde, você sabia que se você for no hospital isso é ilegal? Quando você está em um país e não tem o visto, quando você não tem a legalidade para estar naquele país,
todos os privilégios daquele país se tornam para você ilegais. Os privilégios se tornam uma infração, você é impedido de você desfrutar dos privilégios. E eu e você, nós precisamos entender que na verdade nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, porque existe nesse mundo o reino de Deus. E dentro do reino de Deus, a gente precisa entender que nós não somos ilegais. Não há ilegalidade quando o assunto é reino de Deus. Por isso que todo poder, toda autoridade, todo recurso do reino de Deus te pertence. Imagina, eu lembro da história de uma família que o sonho deles era fazer um cruzeiro. E aí eles ganharam de presente um cruzeiro, toda a família se animou e aí, como eles nunca fizeram cruzeiro, eles, antes de entrar no cruzeiro, eles passaram no mercado. Aí no mercado eles compraram um fardo de Coca-Cola, o outro filho pediu Guaraná, o outro filho pediu torradas. A mãe gostava muito de queijos, então eles compraram vários tipos de queijo, parmesão, queijo Gouda, queijo Brie. E aí eles fizeram um pacotão, fizeram uma mala só de comida. E aí eles entraram nesse navio, nesse cruzeiro transatlântico. E aí quando eles estavam dentro do cruzeiro, no primeiro dia de manhã eles acordaram, arrumaram a mesinha dentro do quarto, colocaram a soda, colocaram a torrada, colocaram o queijo e eles olhavam para fora e falavam: cara, olha que vida, cara, olha que vida. Nós estamos dentro de um cruzeiro. E eles se maravilhavam de poder olhar assim para fora, o mar aberto. E aí, de noite, eles foram jantar. Aí colocaram a mesinha de novo, serviram mais um pouquinho de queijo, outro tipo de queijo agora, com a mesma torrada. E aí abriram o Guaraná e começaram a tomar o Guaraná e falaram: cara, olha que lindo. Cara, a gente está no topo do navio, a gente está dentro desse quarto, olha o nível desse quarto. E o fato é que essa família passou 4 dias dentro do quarto do navio. E por 4 dias eles ficavam maravilhados de realizar um sonho, de poder estar dentro de um transatlântico. Até que o capitão, ele sentiu falta dessa família. Até que a embarcação fez uma chamada e perceberam onde foram parar essas pessoas. E aí procuraram pela embarcação inteira e bateram na porta. E quando entraram na porta, toda a família estava no 4º dia já dentro daquele quarto. E eles falaram: mas o que vocês estão fazendo aqui? Eles falaram: não, a gente está curtindo, a gente está maravilhado, porque a gente está embarcado num transatlântico, isso é um sonho de vida. Mas aí o capitão olhou e falou: mas por que vocês não saíram do quarto? Falou: não, porque a gente aqui, a gente tem tudo no quarto, a gente não precisa de mais nada. E aí aquele capitão, ele pega a reserva deles e fala: ó, eu só queria ler para vocês que na reserva de vocês aqui, vocês têm direito a toda a comida disponível, a toda a bebida disponível, vocês têm direito à sauna, vocês têm direito à massagem, vocês têm direito a ir em todas as piscinas, vocês têm direito a usufruir do terraço, a usufruir do nosso cassino, vocês têm direito ao cinema, vocês têm direito... E aí aquela família ficou maravilhada, porque eles falaram: não, a gente está grato aqui com o nosso quarto. Assim funciona no reino de Deus. O reino de Deus é uma passagem, é um direito que você recebe e que nós muitas vezes ficamos no quarto comendo queijo com torrada, porque você fica maravilhado de estar no reino de Deus, mas você não entende a dimensão que você pode desfrutar do reino de Deus. Por isso hoje eu quero que você busque em primeiro lugar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus não é buscar um reino de religião, é buscar o poder, buscar a autoridade, buscar a disposição, tudo que você pode, tudo que você tem, tudo que você é dentro desse reino, tudo que você precisa está dentro desse reino. Por isso, entenda que você não precisa comprar refrigerante antes de entrar nesse reino, você não precisa competir com esse reino, você não precisa de justiça própria nesse reino, porque tudo que você precisa já está nesse reino. Por isso Jesus falou: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O seu reino, o amanhã trará os seus cuidados.
Você está num reino que tem um rei. Você está num reino que tem uma origem. Você está num reino onde esse reino já está sendo governado por alguém que tem poder sobre esse reino. Por isso eu quero encorajar você a você desfrutar do reino de Deus, a você sair do quarto, a você viajar talvez o mundo, a você conhecer outras realidades, a você conhecer outras famílias, a você conhecer, ter outras experiências no reino de Deus, tá bom? Então o código de hoje é Mateus 6,33, 633, tá? Senha de hoje, Mateus 633, 633. Então, vamos sem muitas delongas. Escreve aqui de onde você está falando, de onde você está ouvindo. Eu tenho aqui o pessoal já que escreveu que está cozinhando, fazendo almoço em Blumenau. Aqui é a Shirley de Cascavel, a Manacapuru, a Denise Monteiro é do Amazonas, pessoal. Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, o G Alves, a Dani Moraski de Curitiba, o friozinho típico de Curitiba. Quem mais? Vai escrevendo aí, da onde você está falando hoje. Tem muita gente boa de perto, de médio e de longe. E o meu convidado de hoje é o Bruno Anciuti. Bruno é um dos membros ativos da Igreja no Cinema, pai de família, marido da Roberta. E eu vou aqui, a Simone de São José dos Pinhais, eu vou chamar o Bruno agora aqui, Cimeia de São Paulo. Eu fico impressionado, pessoal. Você consegue imaginar com a gente? A Tina tá falando lá de Assunção. Buenos dias, hermana. Na pintura do quarto, te ouvindo em Curitiba. Talmão. Ô, Talmão, vamos ver se a gente se encontra hoje à noite, que tal? Pavuna? Pavuna? Da onde que é Pavuna? Ana Carolina é do Raiz, lá do Boqueirão. Boqueirão é minha cidade natal. Lá de onde eu emergi. Brunão tá com dificuldade de fazer o contato aqui. Vamos ver. Ele tentou conectar aqui, mas não conectou. Bruno. A Sara da Alemanha, minha irmã querida. Pessoal, comprei minha Dolce Gusto, pessoal. Consegui, chegou minha Dolce Gusto. Aê, mestre! Opa, beleza? Deu Deixa certo eu botar o fone hoje? aqui para ver se vocês me escutam melhor. Dá para escutar bem? Dá para ouvir bem. Uhum. Ah, beleza. E aí, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Terminando mais uma semana com bastante conteúdo. E obrigado por você ter topado de falar com a gente aqui. Desde muito cedo, ouvindo teu testemunho. Parece que tá dando um eco aí. Mas desde que eu ouvi teu testemunho, eu vi em você, primeiro, um crente. E segundo, eu vi uma pessoa que desde muito cedo questionou a religião, questionou os abusos religiosos, questionou o porquê de muitas coisas. Você, dentro do próprio contexto nosso, você é um cara que sempre foi um cara pensador, um cara que tem uma opinião já bastante formada sobre muitas coisas. E hoje, na verdade, meu objetivo de trazer você para cá é, primeiro, compartilhar a tua história. Segundo, compartilhar os teus sonhos. E terceiro, ouvir um pouco como você conseguiu separar Jesus da igreja. Como você conseguiu não se decepcionar com a fé, quando na verdade você viu pessoas à sua volta, talvez alguns heróis da tua fé, alguns modelos da tua fé, vacilando, acabando te decepcionando, né? Você é um cara que muito cedo já conheceu a Cristo. E no meio desse processo todo, você teve os desafios de ir desviando assim, da religião, separando a igreja de Jesus, separando Jesus da religião, entendendo quem que é quem, o que são as pessoas. Então, Sim. Hoje a gente está muito animado aqui de ouvir um cara que um dia chegou num culto no cinema
né? E eu lembro como se fosse hoje que vocês vieram muitos cultos, até que um dia a Roberta chegou pra gente e falou, cara, a gente está vindo aqui, mas a gente quer relacionamento, né? A gente, Sim. não faz sentido vir aqui e ficar sentado na cadeira. E Aham. de imediato, naquele dia mesmo, você já foi, já almoçou na casa de um dos nossos pastores, já se integrou, você se integrou muito bem, muito rápido na Igreja do Cinema. Na própria INC, na Igreja do Cinema, você percebeu também que existem pessoas boas, existem pessoas equivocadas, existem pessoas maduras, existem pessoas imaturas. E hoje eu quero ouvir a história do Bruno, né? Os desafios que Uhum. talvez você tenha passado como pai de família, os desafios que você tem enfrentado dentro desse contexto de pandemia, do teu emprego, nos seus negócios. E é isso aí. Sim. Vamos conhecer o Bruno hoje. Como é que Cara, Jesus foi entrar na primeiro, tua história? primeiro agradecer aí a oportunidade, né? Porque oportunidade não, né? A gente é conhecido, é próximo, então, na verdade, é só mais uma conversa que a gente vai ter ao longo dos anos aí. É isso aí. Então, obrigado por me convidar. Putz, ainda mais com tanto cara bom que já passou nessas lives aí, né? O Helder, ontem o Robinho, o Bruno, cara. Então é um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouco da minha vida com vocês. Eu sou o Bruno, nascido em Curitiba, descendente de italiano, é, casado com a Roberta, sou pai da Luísa e vou ser pai da Olivia também, que está para nascer agora em julho. Então, casei cedo, casei com 22 anos, fui pai aos 24, 25 anos e agora estou indo para a segunda filha aí, mais um desafio, né? Então, cara, cresci, né, num lar evangélico. Meus pais se converteram quando a gente era criança. Uhum. Até é engraçado porque meu pai, quando se converteu, já teve, acho que logo no primeiro mês, primeira semana, já teve um caso ali que teve uma possessão demoníaca no prédio e daí ele, recém-convertido, foi lá para orar e tal. Então é muito engraçado, cara, como as coisas acontecem, né? Então, dentro desse contexto cristão, a gente passou por diversas igrejas, passei pela Quadrangular, passei pela MCI, passei por é, PIB, passei pela Comunidade da Graça, passei por inúmeras igrejas. Muito tempo a gente viveu dentro do contexto da Comunidade da Graça. Muita gente conhece pela referência do pastor Ademar de Campos, né? Uhum. Que é um clássico aí das músicas cristãs. E daí, cara, na minha adolescência mesmo, eu tive é, uma experiência única com Cristo, né? Com Jesus. Eu comecei, né? Como já era introduzido ao contexto cristão, eu comecei a ouvir desde cedo e comecei a desenvolver um relacionamento com Jesus. De modo que todos os dias de manhã eu acordava indo para o colégio, eu lembro que eu ia conversando com Jesus e eu só era mais um adolescente, né? Só que a diferença é que quando Jesus está na casa, né, cara, nada é igual. Então, por mais que eu fosse um adolescente que tivesse as mesmas vontades, os mesmos anseios que os demais, eu tinha Cristo. E isso, em um certo momento, fez toda a diferença, porque as pessoas começaram a ver isso, meus amigos, né, de perto. E dentro do contexto de igreja, apesar de meus amigos verem alguma coisa em mim, eu nunca quis levar eles para a igreja, cara, porque eu queria que eles conhecessem Cristo como eu conheci e não como me apresentaram. Porque a igreja me apresentava Jesus como um cara que cobrava, como Deus vai punir, vai castigar. Então, toda essa história aí que a gente conhece, muita gente já passou, né? Então, em algum momento, os meus amigos começaram a perceber isso, começaram a falar, cara, mas o que acontece? O que você faz? Onde você vai? Eu falei, cara, eu vou na igreja e tal, né? Creio em Jesus Só não peço para ir para a e é isso. igreja. Então, tipo, você não precisa ir lá, mas é isso que eu faço. E daí os meus amigos começaram a ir também, cara. E eu, adolescente ali,
A gente era num grupo de 4, 5, né? Que a gente chamava de célula ali. Tinha uma célula de adolescentes de 5 pessoas e daqui a pouco foi para 14, 15, 16. E todos os nossos amigos em comum iam sendo incluídos nesse contexto aí. Então tiveram que dividir e na minha adolescência ali mesmo eu tive que assumir uma célula, porque mais da metade eram meus amigos, né? Uhum. Então, só que chegou um momento que eu era um adolescente e era imaturo em certas áreas, né? E fazia cagada, né? De vez em quando. E esse foi um ponto que, quando eu fiz, né? Chegou no ouvido lá do pessoal que eu tinha feito alguma coisa, eles falaram, não, então vamos parar e você vai sentar lá. Agora tá na hora de você ficar aí no teu canto. Eu falei, cara, não é isso que eu acredito, velho. Hum. Não é isso que eu acredito. Tipo, uma coisa é você ser confrontado e ser corrigido, outra coisa é você ser afastado e isolado. Então foi um momento que eu falei, cara, cara, essa igreja não é para mim. E daí eu entrei numa revolta, assim. Só que tem muita gente que usa isso para impulsionar, né? E tem gente que usa a revolta para se autodestruir. E no meu caso eu falei, cara, sei lá, velho, eu conhecia Jesus, eu andava com ele ali, tava tudo certo e de repente, tipo, a igreja que falavam que era o lugar que, né, a casa de Deus e tal, e eu sou tratado assim, então esse negócio não é para mim não. E daí eu saí. Daí eu entrei na faculdade, né, passei um período ali afastado, só que tinha algumas coisas que eu era muito convicto, assim. Então, uma delas é que quando eu fosse namorar, eu ia casar. E mesmo fora da igreja, eu tive, né, minhas experiências, saía, fazia festa e tudo, mas chegou um momento que minha mãe meio que me obrigou, falou, comprei para você ir lá num evento da igreja e tal, que era em Sumaré. Daí eu falei, cara, beleza, né? Ela já comprou passagem, comprou tudo, vou ter que ir. E daí eu fui e acabei encontrando a Roberta lá. E daí nosso primeiro contato já foi meio que quebra-pau, assim, tipo, eu entrei numa roda que ela tava lá e daí eu fui falar direto com um amigo, daí ela falou, nossa, não dá oi? Daí eu falei, você quer oi? Oi, então. E daí ela ficou louca comigo, daí. Mas depois a gente começou a conversar e né, as coisas progrediram. Foi Curitiba, Maré. Foi se encontrar em Sumaré, cara, loucura. E daí logo depois, um mês eu fiquei fora, eu fui viajar, fiquei um mês nos Estados Unidos e a gente começou a conversar por mensagem e tudo. A gente tinha saído 2 vezes antes, a gente foi no cinema com o pessoal e também saiu para jantar um dia, mas assim, como amigo, não tentei nada e muito convicto assim. Só que a gente conversava muito e eu falei, cara, essas conversas, cara, não é de amigo só e tal e beleza. Eu falei, quando voltar, vou pedir ela em namoro e vamos ver o que vai ser. E daí eu voltei, pedi ela em namoro, ela aceitou. E aí o progresso foi meio rápido, assim, a gente, acho que em questão de 7, 8 meses a gente noivou, em 2 anos e 2 meses a gente casou. Então casei cedo, pra muita gente foi um susto, né? Tipo, o cara que tá casando, 22 anos, que é isso e tal. E daí, logo em seguida, a gente, né, passou por um momento também que a gente estava sem igreja, que a gente, aconteceu alguns problemas na igreja que a gente estava, e a gente acabou se afastando também, e só que naquele momento ali, eu já era muito crítico, né? Eu ia, mas para mim não fazia sentido estar lá. Eu ia mais por respeito, pela família, tudo, do que propriamente por querer estar lá. E daí, só que meu pensamento já não encaixava mais na religião, né? Naquilo que eu vinha escutando. E teve um dia, cara, que eu acho que você lembra, que a gente se encontrou
no estacionamento do Joey Bananas. Uhum. Você e o Vina. E a gente estava saindo do restaurante, estava eu, a Roberta e 2 primos meus. E vocês pegaram, intimaram a gente lá no estacionamento e a gente começou a conversar e vocês começaram a falar de uma igreja. Eu falei, cara, é essa igreja que eu acredito. Eu acredito na igreja que é da porta para fora, não é da porta para dentro, não, cara. Isso aí é isso que eu quero viver. E só que assim, a gente teve aquela conversa, a gente visitou a Inc, só que a gente não se firmou nela, né, naquela época. A gente continuava meio que flutuando entre uma igreja e outra. E essa questão de ser igreja não só dentro, né, mas como fora também, porque na verdade a igreja não tem parede, né? Então, a igreja são pessoas e era isso que eu acreditava. E na minha adolescência, um dos fatores principais era isso, cara. Eu não entendia como as pessoas falavam pra gente levar amigo pra igreja, convidado, e as pessoas que estavam lá não levavam ninguém. Eu falava, cara, não faz sentido, velho. Eu não precisei convidar para levar, entendeu? Então, como que você quer que eu leve alguém se você não traz, cara? Que negócio é esse, né? Uma arapuca? Então, cara, pra mim, daí eu falei, cara, beleza, eu acho que eu encontrei um lugar que prega aquilo que eu acredito, entendeu? A gente muitas vezes procura, a gente acredita em alguma coisa, só que a gente não acha quem fale sobre isso. E foi um momento que teve um encontro ali daquilo que eu acredito com aquilo que estava sendo pregado. Você falou uma coisa interessante aqui. A gente, então, Você falou uma coisa interessante que pode falar. o Jesus que você conhecia não era o Jesus que a igreja apresentava. Quem, 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 quem que representou esse Jesus que você conhecia e que não necessariamente teus amigos iriam conhecer na igreja? Porque existia uma diferença entre o Jesus que você conhecia e o Jesus que você via que a igreja apresentava para as pessoas. E é interessante essa leitura. Não sei por que tá voltando. Tenta de repente fazer sem tira o fone para a gente ver se de repente sem o fone a gente vai. O pessoal escreveu aqui que tá dando eco. Melhorou? Vamos ver se agora para Bom, então vamos ver se o eco vai parar agora. Tá. Tá dando um pouco de Deu? um ruído no fundo, mas não tem problema. Tá. E aí a gente pensa que às vezes um adolescente ele tá indo para a igreja só de corpo presente. Só que na verdade o adolescente ele pensa muito, ele questiona muito. Por dentro ele tá ganhando a cena toda. E às vezes o pai, o pastor, o líder fala: que bom que você veio, que bonitinho, né? Pega assim. Só que não, por trás disso tem um adolescente que já se posicionou, falou: não vou trazer meus amigos aqui, porque aqui é uma coisa, mas Jesus é outra coisa. Como que nós, como igreja hoje, poderíamos corrigir esse fator? O que uma igreja ela deveria talvez se atentar para que uma pessoa como você, um adolescente hoje, ele tenha a ousadia de trazer pessoas, trazer o amigo intuitivamente, falando: não, cara, tipo, vamos lá, vai ser bom, foi bom para mim, vai ser bom para você. Então, 2 perguntas. Como que você conheceu um outro Jesus que a igreja, que era incompatível com a igreja, a ponto de você ter uma convicção mais forte do que a própria igreja? E segundo, o que a gente deveria mudar hoje como igreja para que um adolescente trouxesse alguém para a igreja hoje? Primeiro, dá para ouvir direito? Tá falhando bastante. Tá dando para ouvir? Tá no 3G ou está perto do modem? Tá perto do modem? É pra tá. Deixa eu tentar mudar a posição. Aqui melhor.
Vou tentar colocar o fone porque eu acho que vocês me escutam baixo. Aqui melhorou? Melhorou. Você a gente escuta bem, Uhum. mas eu quando falava tava sempre reverberando, assim, tava indo e voltando. Eu me escutava falando. Mas agora tá ótimo. Beleza. Então, a primeira pergunta, cara, era o Jesus, a diferença do Jesus que eu conhecia e do Jesus que a igreja apresentava, né? Aonde que você conheceu o outro Cara, Jesus? cara, eu conheci no relacionamento, cara. Eu li a Bíblia e eu conversava com ele. E era um relacionamento que crescia e ele se apresentava como ele é. Então, eu acho que não tem outra maneira de conhecer Jesus senão relacionando com ele. Então, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver. São duas coisas distintas. Então, é impossível você conhecer alguém só de ouvir falar. Quando você convive, cara, é que você realmente descobre quem é quem. Então, eu conheci Jesus nesse relacionamento que eu desenvolvi durante minha adolescência. Só que a questão que você falou, e como que a gente apresenta esse Jesus? Como a gente pode corrigir isso? Cara, para mim, a melhor forma de inspirar as pessoas, de liderar, é pelo exemplo. Eu não posso replicar uma coisa que eu não acredito, que eu não vejo acontecendo, entendeu? Uhum. Então, é a mesma coisa a gente acreditar num Jesus e não acreditar naquilo que ele fez, entendeu? Uhum. Ele fez, tudo que ele fez foi para mostrar, cara, é assim que faz, entendeu? Eu não só falo como eu faço. Uhum. Então, eu acho que seriam duas maneiras que... essa é a principal maneira, né, de conhecer Jesus, se relacionando com ele, e outra é liderar pelo exemplo, para inspirar as pessoas. Essa questão de você ter passado por algumas igrejas é um dilema que várias pessoas passam, né? Muitas pessoas falam que igreja é a multidão dos solitários. Igreja consegue... É que nem tipo balada, né? Você consegue se sentir sozinho no meio de uma multidão. Existe ali um sentimento de falta de conexão. O que você percebe que a gente deveria se atentar mais no sentido de convergir as pessoas, fundir elas? Como que uma pessoa ela consegue se sentir parte de uma igreja, mesmo que a igreja seja grande, seja pequena, mas o que esperar de uma igreja? Eu acho que as pessoas, primeira coisa, cara, é serem verdadeiras, elas serem transparentes, entendeu? A gente não tentar maquiar, tentar construir uma imagem daquilo que a gente não é. E esse eu acho que é o maior paradoxo, é uma das maiores dificuldades do desenvolvimento do relacionamento, a gente tentar esconder algumas coisas, tentar esconder quem a gente realmente é, às vezes até por mesmo medo de se frustrar, mas o que eu acredito é que a gente constrói igreja com relacionamentos sólidos. A gente precisa construir relacionamentos sólidos. É claro que relacionamentos maduros, que a gente possa ser vulnerável e, né, ter abertura para falar de tudo. E a Inc me deu muito disso, porque hoje eu tenho o Helder, eu tenho o Léo Neves, eu tenho o André Giroldo, eu tenho muitos amigos, cara, que eu converso francamente, assim, que não tem o que eu não possa falar com eles. E é isso que faz a gente progredir, que a gente constrói, né? A gente se constrói a partir daquilo que a gente compartilha. Boa. E é esse compartilhamento de vida aí que faz a gente ser melhor, que faz a gente não fazer alguma coisa ou que a gente nos impulsiona a fazer aquilo que a gente precisa. Exato. E essa questão de livre pensamento, né? A impressão que dá que a religião fala assim, ó, se você pensar diferente da gente, está fora. Mas então o que é estar dentro? Estar dentro é só aceitar um pensamento pronto de alguém e falar, é isso, é isso. Só que um dia o isso, você não aguenta, né? Por isso que daí a pessoa expande e não aparece mais. E acredito que esse é o grande desafio hoje da igreja, né? Harmonizar as diferenças. Porque, na verdade, é diferença de maturidade, não é nem diferença de pensamento. O Taylor pensa diferente de mim. Mas por que ele pensa diferente de mim? Porque ele tem menos idade que eu. É natural que uma pessoa com menos trajetória, uma pessoa que chegou
mais cedo, mais tarde no evangelho, é natural que ela pense mais, ela pense menos, as proporções de pensamento elas mudam. E aí confunde um pensamento que ele está mais evoluído com o pensamento que não está desenvolvido, com pensamentos que são opostos e que se chocam. Mas, na verdade, não são pensamentos que se contradizem, são pensamentos que, na verdade, eles ainda não estão equalizados, né? A gente não chegou na mesma compreensão das coisas. Mas isso, eu acredito que isso é um dos pontos, assim, chaves de uma igreja saudável. Quando as pessoas, elas têm liberdade de pensar. Por mais equivocado que seja o pensamento, mas esse pensamento ainda é verdade. Esse pensamento ainda... Porque é melhor que a pessoa ela seja verdadeira com o pensamento errado do que ela seja falsa com o pensamento certo. Isso. Porque o pensamento certo sendo falso é um pensamento que tem prazo de validade. A pessoa, ela, na hora H, ela vai pôr o pensamento dela na mesa de novo. E daí você vai falar, cara, tá 20 anos com a gente aqui e continua pensando como se pensava 20 anos atrás? Ou seja, ela não se esvaziou para ser cheia. Então, tudo que bateu ali caiu para fora. Bateu ali, caiu para fora. Isso eu percebi muito no tempo das igrejas que... eu lembro, assim, nos anos 90, as igrejas tradicionais, elas começaram a ter focos de manifestações sobrenaturais. Então, uma que orava em línguas, a outra vinha um profeta e profetizava sobre todo mundo, o outro vinha e tinha unção de cura e tal. Dali surgiu as comunidades. Aí as comunidades foram igrejas independentes que saíram de grandes denominações, né? Foram igrejas que, cara, valeu, não quero mais ser quadrangular, não quero mais ser metodista, não queremos mais ser assembleiano, então a gente quer ser a igreja tal. A gente não quer ser muitas igrejas, a gente quer só ser uma igreja. E aí, naquele momento ali, essas igrejas, os pastores migraram das igrejas denominacionais, arrumando emprego nessas comunidades. Só que passava 20 anos, você chegava lá, você descobria um metodista ainda dentro de um pastor de uma comunidade. O cara tinha passado 20 anos numa igreja moderna, só que, na verdade, ele só estava ali como a título de funcionário, ele estava ali exercendo só o emprego dele. Mas o que ele realmente continuava acreditando era o que ele já tinha aprendido lá na Menonita, lá na Batista, lá não sei aonde. Então, acredito que é um desafio para o crente ele aprender a desaprender. Na mesma medida que a gente ensina as pessoas a aprenderem, ó, você tem que aprender mais, aprenda, tenha o coração ensinável, a gente tem que ensinar as pessoas a desaprender. Porque a vida vai te ensinar algumas coisas equivocadas. Um pai intencionado também vai errar te ensinando uma coisa que, cara, não é assim. Né? E tem coisas hoje que eu aprendo com a minha esposa que é um pouco diferente do que eu aprendi com meu pai. E aí, o que eu faço? Eu aprendo com minha esposa ou desaprendo com meu pai? Porque os dois juntos não funcionam. A gente entra em conflito, né? Porque, pô, eu aprendi uma coisa em casa. Eu chego aqui, minha esposa quer que eu faça seja diferente. E, na verdade, é isso aí. A gente precisa discernir, assim, o que realmente é coerente, independente se é o pai ou a esposa, independente se era o homem de Deus ou se era o teu patrão lá do teu emprego, que não tem nem crente né? Porque às vezes a gente vai nesse mérito. Não, mas ele é homem de Deus. Tá, mas se dane que ele é homem de Deus na hora que uma coisa está errada. Tipo, ser homem de Deus... Eu ser homem de Deus te ensinar uma coisa errada não torna aquilo certo, porque eu sou um homem de Deus. Né? Exatamente. Então, mas falando aqui para frente, de tudo isso que você passou, o que te fez sobrar com paixão pelo ministério? Hoje eu percebo que dentro de você tem um anseio. Você já entendeu muito claro que Deus tem um chamado para tua vida. Você já entendeu que você vive acima de uma média. Você não está ali só para ser um espectador na igreja. Eu tenho muita expectativa também sobre você, sobre o teu futuro, sobre a maneira de você fazer o ministério a partir do que você crê, não a partir do que uma igreja diz para você fazer. Como é que sobreviveu? Como é que voltou isso, essa paixão? Então, eu acredito muito que o pensamento, como você está falando, é uma matéria bruta. E a gente vai lapidando esses pensamentos e vai construindo. Eu acredito que eu só entendo isso que eu vivo hoje porque eu tive que passar, entendeu?
Eu até faço comparação que existe tipos diferentes de dor, né? Existe a intencional e a não intencional. Uma intencional pode ser eu ir fazer uma tatuagem. Aquilo ali vai marcar minha pele, mas eu decidi fazer aquilo, entendeu? Eu paguei um preço, paguei um valor para sofrer aquela dor. E essa eu posso controlar, mas tem umas que a gente não escolhe. E gera cicatriz, e a gente leva para o resto da vida. Mas isso tudo dentro de um plano perfeito de Deus, de construção de caráter, de construção de valores, de lembrar quem nós somos, né? Então, isso era um fato. Em algum momento, ele me lembraria que eu era filho, entendeu? Não que ele não tivesse tentado antes, mas eu não estava ouvindo a voz dele. Então, chegou um momento que até foi o momento que a gente decidiu, né, ficar na Inc, que foi quando eu tive uma crise pessoal, assim. Eu casado, né, com filha já, mas eu cheguei e falei, cara, eu tenho tinha 26, tenho 26 anos, cara, nossa, eu casado com filha, cara, eu não sou um profissional de sucesso, não conquistei, não comprei um apartamento, não comprei nada, e eu comecei a ter uma crise por causa da pressão social que muita gente sofre. E mesmo que a gente não pense sobre isso, a gente escuta. E o problema nem sempre é só aquilo que as pessoas, né, acreditam, mas naquilo que elas estão escutando. E eu via outras pessoas, né, eu cedi nessa questão de comparar assim, minha vida com a das outras, e eu falei, cara, mas que eu tô fazendo, que eu não tô chegando, que eu não tô conseguindo? E daí Deus ali naquele momento falou muito claramente comigo e me lembrou de muitas coisas. E uma delas foi que ele me amava e eu podia contar com ele independente de qualquer coisa, que ele estava no controle. Teve um dia que eu fiquei em crise, eu mandei mensagem para Roberto e falei, cara, eu quero conversar com um psicólogo, porque eu não sei mais o que fazer. Porque eu não aguento, eu tô me sentindo incapaz, eu tô me sentindo falho, tô sentindo que eu tô devendo para vocês, tô devendo para que a minha vida não é o suficiente, aquilo que eu tô fazendo. E eu fui pro banheiro e eu chorei, cara, chorei. Fazia muito tempo que eu não chorava. A última vez que eu tinha chorado desde daquele dia foi na morte da minha avó. E eu chorei, cara, e falei, Deus, eu te conheço da minha adolescência, Jesus, e você é o mesmo, e eu acredito que só você pode me consolar nesse momento e me ajudar. E ali, cara, eu vou te falar, não mudou nada, minha vida não mudou nada, mas mudou tudo porque mudou um pensamento. Uau. Porque aí eu lembrei que Jesus é suficiente. E eu não precisava de mais nada. Então foi ali, logo depois disso, que a gente teve aquela conversa com você, eu me conectei com o Ciro, aprendi muito com esse cara, amo o Ciro, um cara que me ensinou muitas verdades, e uma delas é que, cara, Jesus é suficiente, e essa verdade ele mesmo tinha me revelado, mas eu continuei aprendendo com essas outras pessoas que eu comecei a conectar. Uhum. Então, ali eu tive certeza, eu falei, cara, e eu lembrei que viver, cara, terminar a vida em mim, terminar os meus sonhos, os meus anseios, terminar na minha própria vida era jogar uma vida fora, entendeu? Uhum. E eu falei, cara, eu não nasci para isso, eu nasci para servir as pessoas, eu servi para dar e não para receber, e é isso que eu quero agora e é isso que eu vou fazer. Ali, daí eu comecei a conectar com as pessoas, comecei a participar do grupo familiar do Ciro, logo depois a gente começou a ter um grupo familiar na nossa casa, um hub, né? Uhum.
E ali eu voltei a fazer o que eu fazia, cara. Eu tornei minha mesa um púlpito. E as verdades que Deus revelava a mim, eu só compartilhava com as pessoas, não no sentido de pregar elas, mas tentar ajudar a construir algo que Deus construiu em mim. Aham. Então, e eu acredito muito nisso, que por mais que a minha palavra não tenha alcance hoje, ela tem impacto. É isso aí. É o impacto dela que vai transformar a vida das pessoas, não quantas pessoas vão alcançar, porque o fim não é números, é É, mudar uma vida, mudar uma história. é. E quem mudou uma vida mudou um mundo, né? Isso me É, fascina quando eu falo que a gente vai mudar o mundo, porque o mundo começa a partir de alguém, é uma pessoa. Cada pessoa carrega um mundo dentro de si, né? E às vezes a sim, gente pensa assim, a gente quer mudar o mundo inteiro, só que na verdade a gente não conseguiu mudar o mundo de um filho, a gente não conseguiu mudar um mundo de uma esposa. E às vezes você é o é, cara que tem uma esposa em casa que você está implorando para que alguém mude o mundo da tua esposa, né? Quantos casamentos que a gente vai atender e é normal o cara falar, cara, minha vida é um inferno com essa mulher, né? Só que na verdade não é essa mulher, é o mundo dela, é o mundo que construíram dentro dela, né? Então eu creio é, que esse é o poder do evangelho. O evangelho olha para alguém, ele não olha para todo mundo que nem cabeça ligado e fala assim, ó, tem um lote de pessoas aí. Não, não. O evangelho é a é, capacidade de a gente entrar dentro de uma pessoa e fazer um arregaço como fizeram com a gente, né? Mas, cara, um dia você me deu uhum. um feedback que me chamou muita atenção e eu acredito que está dentro de você essa questão. Como é que você percebe hoje os crentes na relação de contatos e relacionamentos, né? Creio que a gente é ensinado na vida a ter muitos contatos, mas a gente é pouco ensinado na vida a ter relacionamentos. E no final das contas, a gente percebe o quanto a gente foi furtado, porque a gente não entendeu que eu precisava focar mais em relacionamentos do que em contatos, né? O contato me Uhum. traz benefício, mas o Isso. relacionamento me conduz a um destino. Contatos não têm poder para levar ninguém para lugar nenhum, mas relacionamentos são itinerários. A partir do momento que alguém engaja com você, como você falou, né, entra uma verdade dentro de você que te levou até um lugar que você está hoje. Como é que você vê isso dentro da igreja? Como é que a gente hoje ensina a gente como é que a gente deveria se atentar mais a isso? Ter o coração no lugar quando o assunto é contatos e relacionamentos. Então, para mim é muito claro quanto contato, na verdade, você está fazendo média, né? Você está fazendo número. E, cara, você pode. Isso é um exemplo que eu quero deixar aqui, que para mim marcou a história da minha família, cara. A minha avó, eu nunca vi um enterro tão grande, tantas pessoas no enterro da minha avó, cara, porque a minha avó deixou um legado. E o legado dela estava baseado nos relacionamentos, não era quem foi no enterro dela lá, era a pessoa que conhecia ela. Da mesma forma que você foi no do Rainer Bonk lá, prestigiar aquele momento, porque o cara tocou um monte de vida. Por mais que você não conhecesse ele, né, é um cara que mudou a história de muita gente. E é isso que fica, é o legado, cara. E só vai entender o legado que você deixa as pessoas que andam com você. Uhum. Porque as pessoas que entendem o caminho que você passou. Porque todo mundo quer o resultado. Ninguém quer o processo. As pessoas... a gente geralmente mensura, a gente sabe que o fim é melhor que o começo, e daí a gente fica pensando no fim. E esquece que tem que andar, entendeu? Para chegar nele. Fico com preguiça no começo. Acho que é uma esteira. Acho que você está sendo carregado. Então a gente... Eu acredito que o relacionamento, cara, ele é muito profundo no sentido de que não é só um favor que você vai receber, mas é alguém entregar tudo que ele tem. É o cara dividir aquilo que ele tem e aquilo que ele não tem. Ele entregar a vida dele por você, se for o caso. Tem gente que é assim. Tem gente que ama incondicionalmente, que faria... Não, cara, você não. Que seja eu, entendeu? Que falte para mim, mas não vai faltar para você. E é esse tipo de pessoas que a gente tem que se tornar e tem que se relacionar. Uhum. Porque o contato, cara, é aquele cara que você vai conversar hoje
e daqui um mês você vai encontrar ele, o cara vai ser a mesma coisa, você não vai saber quem é o cara, o que ele está fazendo, e talvez você só lembre dele se você precisar de alguma coisa que você sabe que ele tem ou que ele faz. E o relacionamento não, cara. A diferença é que você, como você falou ontem, acho, você percebe a necessidade, entendeu? E é no dia ruim, é no dia bom, você chora, você se alegra com ele, e é isso que faz você continuar. E como eu falei, no momento de crise meu, assim, cara, relacionamento foi fundamental, porque teve dias ruins que eu precisei e falei, cara, ó, eu preciso de você agora, eu preciso só falar, entendeu? Só me escuta aí, cara, porque você é a minha válvula de escape. E é isso que mantém a gente, né, centrado, é a gente que acredita na mesma coisa, que tem a mesma, né, a mesma intenção. A gente está unido não só pela amizade, mas pelo mesmo propósito. E é isso que vai impulsionar a gente a chegar mais longe, né? Exato. E é a mesma coisa que eu acredito de família. Porque é aquela questão, cara, sozinho você pode ir mais rápido, você pode comprar casa, pode comprar apartamento, pode comprar carro, helicóptero, pode comprar um monte de coisa. Mas com a família a gente vai mais longe, cara. Exato. A gente se torna um eco pela terra, entendeu? Enquanto a gente viver e a nossa família souber que a gente foi para eles, a gente vai existir. Uhum. A eternidade não está só no depois que a gente, né? Depois que a gente morre, ela continua, a vida ela continua pela história que a gente deixa, pelo legado que a gente deixa. A história da minha avó, eu pretendo deixar ela para o resto da história da minha família viva. Porque eu nunca conheci uma mulher que amava tanto quanto ela. Então, quanto eu viver, ela vai viver junto, e a história dela também. Muito bom. O que você sugere para uma pessoa que hoje tem essa carência? Porque eu percebo assim, ó, que uma das maiores frustrações do comportamento humano é o fato dele viver numa comunidade com sentimento de solidão. Muitas pessoas, elas têm raiva da vida, elas vivem assim, tipo, revoltadas, porque na verdade elas não identificaram no subconsciente que elas têm um déficit, elas têm uma carência emocional de relacionamento. Só que elas pensam que, tipo, para isso ser curada, ela precisa se relacionar bem com todo mundo. Isso é um mito, é mentira. Eu creio que um relacionamento, quando você tem 2, 3 relacionamentos de verdade na tua vida, já é suficiente para você entrar num lugar de contentamento. Onde você consegue perceber o mundo assim, tipo, não, tá ok se o cara não gosta de mim. Eu não tô querendo ser querido por ninguém. Por quê? Porque você está suprido numa coisa que não é todo mundo que vai te suprir. 2 ou 3, de verdade, te supriu. Né? Só que hoje as pessoas elas não estão conseguindo ter 2 ou 3 relacionamentos de verdade. Esse que é o caos social. Porque se cada ser humano tivesse 3 amigos de verdade, assim, amigo que eu digo assim, se der uma fatalidade com você e com a Roberta, você tem certeza que eles vão terminar de criar teus filhos. Aquele amigo assim que, cara, apareceu uma causa na justiça, você vai ter que pagar uma indenização de 100 mil reais, ou você vai preso. Mas é aquele amigo que fala, não, eu vou vender meu apartamento, mas você não vai ser preso. Sabe? O relacionamento é justamente o que você acabou de falar, né? A nossa capacidade de morrer por alguém. E morrer, assim, se depender, a gente vai comer o sal junto. Se depender, a gente vai dividir aqui a kitnet junto. Mas existe uma aliança de relacionamento onde você é da minha família. Que fizeram com você não estão fazendo comigo. O que você sugere? Umas 2, 3 pontos para que as pessoas se movam nisso? Porque as pessoas precisam construir esses relacionamentos. É um processo, que nem você falou. É uma construção. Não é um negócio que você tropeça e fala, nossa, agora a gente é amigo. Não. Cara, é um processo que nem casamento. Assim, você vai flertando, depois você fala, vou chamar aqui em casa. Aí vem aqui em casa, gostei. Ou vem aqui em casa e fala, pô, já não gostei. Já fala besteira, né? E aí você tem que ir meio que escalonando até o ponto que você fala, não, pode entrar agora e já era. Agora eu te assumi na vida. Porque a amizade é a capacidade de assumir o lado negro das pessoas na vida. Todo ser humano tem o lado menos, o lado
pô, ele é isso, mas pena que ele é também assim. Ele é legal, mas também ele tem esse ponto aqui, né? Eu não conheci um ser humano assim que, tipo, ele é 100% colorido. Todo mundo fala, cara, ele é perfeito. Não. Existem, assim, os contrapontos. E a amizade é a Sim, capacidade de falar, cara, ele é crítico, ele é ácido, ele é isso, mas é assim que ele é, eu assumo ele. Eu não quero mudar ele. Eu não quero isso. ser amigo dele só se ele mudar, né? O que você sugere para as pessoas? Cara, a primeira coisa foi uma coisa até que aconteceu da minha percepção sobre você, que as pessoas são singulares. Elas são únicas. Elas têm um DNA, você precisa reconhecer isso. Elas têm um jeito, elas têm uma forma de agir, de pensar, e você tem que acreditar que Deus fez cada um de um jeito, e você não tem que mudar a pessoa. Você não tem que adaptar a pessoa para se tornar teu amigo. Não existe isso, entendeu? Você não molda ninguém para se enquadrar na tua vida, naquilo que você quer. Então, aceitar as pessoas como elas são. Outra, que eu acho que é fundamental, cara, é aceitar aceitar não, você viver momentos com os amigos. Porque tem algumas coisas que fazem as pessoas se fundir como nunca, né? Elas se conectarem e muitas delas é dificuldade, cara. Dificuldade é no tempo difícil que você descobre um amigo, entendeu? Porque no tempo bom, cara, chove gente, tudo que é lado. Quando você tem alguma coisa para oferecer, cara, você se torna atrativo. Parece que você fica em neon. Todo mundo quer ficar perto de você. E agora, quando você não tiver nada? Entendeu? Quando você perder um filho, quando você perder o emprego, quantas pessoas vão te auxiliar, vão estar disponíveis para você? Então, acho que isso é um momento que conecta as pessoas. É claro que, no final das contas, vai ser muitos momentos bons do que ruins, mais momentos bons do que ruins, mas é um momento que divide águas, né? Então, você pode conhecer. E também a questão da vulnerabilidade, né? O quanto aquela pessoa é verdadeira com você. Uhum. Então, se você descobre essas características nas pessoas, eu acho que é um bom indício, é um bom início para uma amizade. Porque, que nem você falou, cara, é melhor que o cara fale besteira, mas fale a verdade, do que falar, falar alguma coisa só para te agradar, entendeu? Amigo nem sempre dá tapa nas costas, às vezes dá voadora também. E tá tudo É, certo. exato. Então, o primeiro, eu estou já pensando no segundo aqui, mas o primeiro é. Você falou? Primeiro era. Até eu esqueci agora. O segundo, você falou, celebra os momentos. O primeiro, não mude as Isso, pessoas. Não tente mudar as isso, pessoas para você. exatamente. Ó, falta 20 segundos aqui, pessoal. Eu vou derrubar a live aqui, a gente já volta e vamos falar desses 3 pontos práticos para você construir relacionamento, tá? Não ter contatos, relacionamento. Já voltamos.